Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodolfo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre imoral e amoral de acordo com a filosofia. Bem, apesar de serem palavras semelhantes, elas têm significados diferentes. Imoral é uma ação contrária ao que é moral. Imoral é aquilo que é considerado como correto pela sociedade. Então, se eu faço algo que se oponha ao que é considerado correto pela sociedade, essa seria uma ação imoral. Como no caso na religião, o pecado é considerado uma ação imoral, porque ela vai contra o que as pessoas na religião acreditam ser correto e errado. Já a moral, ela é uma ausência de moralidade, ou seja, o indivíduo revela por suas ações desconhecer os preceitos morais da sociedade, como no caso de comunidades indígenas, por exemplo, do ponto de vista do europeu e dos ocidentais como um todo. Bem, essa é a diferença. Imoral é uma ação contrária ao que é moral, e amoral é ausência de moral, ausência de qualquer senso de moralidade. Bem, por hoje é só, até a próxima aula.